Saudações aromáticas, você é uma pessoa muito bem-vinda a mais um Café Aromática, nossa live número 96, ou seja, nosso 96º Café Aromático, nossa 96ª live toda semana com mais um tema pertinente, importante para o seu desenvolvimento da aromaterapia. Tudo bem com você? Esse é mais um podcast Guta Consciência. Hoje vamos falar de um tema que muita gente, olha, eu recebi, esse foi um dos que eu mais recebi perguntas numa só caixinha. Tinha mais de 70 perguntas diferentes e eu achei que era muito pertinente a gente falar sobre difusores. Difusores de óleos essenciais e o público infantil, eles têm uma íntima relação e a gente precisa saber escolher bem direitinho, certo? Vamos lá. Começando pelos difusores, público infantil, acho que são duas coisas muito unidas, né? Quando a gente está falando sobre difusores, antes de a gente falar sobre o público infantil, estratégias e técnicas para o público infantil, vamos falar sobre os difusores propriamente ditos, certo? Deixa eu ver aqui no meu roteirinho, beleza, é isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que os difusores, eles têm algumas funções dentro da aromaterapia. A primeira é facilitar a difusão, né, já diz o nome dele, dos óleos essenciais no ar, tá? Então, dentro do conceito da aromaterapia, existe uma inalação direta, né? Inalação consciente direta, que é o que eu ensino, né? Normalmente eu ensino as pessoas a fazerem uma inalação direta, mas também existe uma inalação indireta, certo? Indireta. E essa inalação indireta é feita através de técnicas diferentes de você difundir os óleos essenciais no ar ou no ambiente onde você está. Certo? Então isso envolve várias estratégias diferentes, principalmente para o trato respiratório, mas também para você trazer, vamos dizer assim, uma memória olfativa para o ambiente. Você pode manipular o efeito psicocognitivo no ambiente, né, no lar, etc. Você pode escolher, né, através do aroma, moods diferentes do seu dia, enfim. Você pode fazer vários tipos de estratégias diferentes, isso também pode ser feito para o público infantil. E aí, eu quero já entrar num ponto importante. A difusão de óleos essenciais no ar é considerada uma diluição, uma super diluição, porque você está deixando bem diluído mesmo, certo? Então, é considerado uma diluição e, por isso, por ser a via mais difundida, mais diluída e não direta, ou seja, indireta, é uma das vias mais seguras de ser utilizado os óleos essenciais. Super segura no sentido de que uma pequena quantidade de óleos essenciais vai entrar no organismo daquela pessoa ou daquela criança. Ainda assim, que as pessoas falam, né? Ah, mas se for diluído o óleo essencial, ainda assim, os óleos proibidos para o público infantil não devem ser utilizados em difusores. Ontem mesmo eu recebi mais um caso, não para de chegar casos, tá, gente? De eucalipto, de brief, de hortelã-pimenta sendo utilizados e a criança foi socorrida, foi para um pronto-socorro por causa de convulsão. Mais um caso chegou para mim, criança de 3 anos de idade, ou era 3 ou era 4 anos de idade, são 2 casos, um de 3 e um de 4 anos de idade, só para você ter ideia. Né? E tem gente dizendo que pode se utilizar o difusor à direita, não pode. Né? Não pode usar o difusor à torta à direita, nem pode usar óleos proibidos no difusor, certo? Isso é muito, muito importante. No caso que eu recebi ontem foi de difusor. O brief usado no difusor deixou a criança durante 3 dias num pronto atendimento, num pronto-socorro. 3 dias, tá? Então não tem quem venha me convencer de que isso é uma boa recomendação, tá? Então, muito cuidado com isso. Ou seja, mesmo a via mais segura, se utilizando de forma indireta, dentro de uma ultradiluição, que é no ar, ainda assim, os óleos proibidos para crianças podem causar problemas neurológicos e respiratórios. Percebe isso? Percebe quando eu digo que a criança não é um adulto em miniatura? Ou que nem só se trata sobre diluição quando a gente fala de aplicação de óleos em crianças? Não é só sobre isso. Que existem óleos proibidos de fato, entendeu? Estava conversando ontem com um professor meu que é doutor em aromaterapia, né? E ele estava falando que eugenol está causando alguns gatilhos também em crianças, causando epilepsias e convulsões. Não só o eugenol natural, quanto sintético. Até dentro de um consultório odontológico, a criança convulsiona, sentiu óleo de alongarte, sentiu óleo de cravo, sentiu óleo de qualquer outro óleo essencial, como um manjericão santo, por exemplo, que tem eugenol, a criança convulsiona. Então tem que ter cuidado com isso, entende? Que a personalidade, a pessoalidade, a individualidade de cada pessoa precisa ser levada em consideração.
Isso é muito importante, tá? Então, quando a gente fala de difusores, eles são uma via ótima, eles são uma via segura, eles são uma via aplicável desde que a gente use da forma correta. Como tudo nos óleos essenciais. A via da ingestão também é passível, o uso tópico também é passível, sublingual também é passível. Se usar errado, tá errado. Se usar certo, não tem problemas. Entende? Faz sentido? Tá? E aí, agora vamos entrar numa diferença que muitas pessoas confundem mesmo, certo? Em relação a difusores. A primeira é, qual é a diferença de um difusor para um umidificador de ar? Qual é a diferença de um para outro? Qual é a diferença de um para outro? O difusor de óleos essenciais, ele funciona através de, vamos dizer assim, de uma quebra da tensão superficial da água e microgotículas de água vão sendo dispersas. As gotículas são tão pequenas que elas ficam mais leves que o ar e aí vão sendo dispersas, certo? Então isso é uma prática do difusor ali, é como ele funciona. Para isso acontecer, ele tem uma partícula piezoelétrica, uma membraninha que ela vibra, por isso que se chama ultrassônico. Ela vibra numa velocidade acima da velocidade do som, fazendo com uma agitação intensa da água, de modo que as moléculas da água se desprendem uma das outras e ela se difunde naquela névoa que a gente conhece bem, certo? Estão conseguindo entender? Se vocês estão conseguindo entender, querem que eu continue, me avisem, tá? Vocês estão entendendo, né? Se tiver muito técnico, me avisa também. Mas o nome da partícula é essa, piezoelétrica, um nomezão mesmo. É isso, não, queria que fosse meu nome, mas não é. Piezoelétrica, ela difunde ali no ambiente, certo? Naturalmente, você está vendo aí, que mesmo que a gente não colocar óleo essencial dentro, o que vai acontecer? As moléculas e as partículas de água vão para o ambiente. Então, percebe que o difusor de óleos essenciais, ele também umedece o ar naturalmente. Faz parte da natureza técnica mesmo de ele difundir o ar, umedecer o ar, certo? De difundir o óleo essencial no ar, de mexer, de quebrar aquela molécula, ele vai umedecer o ar. Já um umedecedor de ambientes, ele pode até ter uma partícula piezoelétrica e ele vai ter também essa mesma função. Inclusive, pode ter até um volume maior do que um difusor de ambientes de névoa sendo difundida, certo? Então tem essas duas diferenças aí, certo? Tem essas duas semelhanças, na verdade. Qual é a diferença? Os umedecedores de ar, primeira coisa, geralmente eles fazem a difusão por capilaridade. O que isso quer dizer? Existe um líquido, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui uma imagem. Aqui, ó, olha isso. Estão conseguindo ver aí? Existe um líquido, tá aqui o umidificador, ele tem esse repositório onde você coloca a água e no meio dele, percebe que no centro dele tem um tubo? Esse tubo é um tubo de capilaridade, certo? Ele é um tubo como se fosse um canudinho que vai até o fundo do umidificador e puxa a água aqui do fundo. E ele sobe através do canudinho até lá em cima, tá vendo? Dentro desse canudinho tem um filtro, certo? Que ele funciona por capilaridade, ou seja, é como se fosse um tubo que à medida que mais ar vai saindo aqui em cima, mais água vai entrando e aí vai fazendo um tubo contínuo, de fluxo contínuo, tá? Depois que você liga, ele fica difundindo aquela fumacinha ali de gotículas de água puxando de baixo. Quais são os problemas em relação a isso quando a gente usa óleo essencial? Primeira coisa, se ele tem um filtro, ele vai filtrar o óleo essencial. Não é interessante, certo? A mobilidade do óleo essencial dentro de um filtro por capilaridade é diferente da água. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, quem já viu o que é que acontece quando a gente pinga uma gota de óleo essencial num copo com água, por exemplo? O óleo boia ou afunda, gente? A maioria deles boia, eles são mais leves, são menos densos do que a água e eles boiam. Se no umidificador ele vai captar baixo para cima e o óleo essencial vai ficar boiando na superfície, não tem sentido usar esse tipo de aparelho para óleos essenciais. Concorda? Concorda comigo? O óleo vai ficar em cima e ele capta por baixo. Você não vai sentir o aroma. E é muito comum as pessoas que pegam esse tipo de difusor, esse tipo de umidificador, né, vendido como difusor, inclusive no Mercado Livre e outros lugares, é vendido como difusor, mas é um umidificador de ar, e a pessoa coloca os óleos essenciais ali e não sente cheiro de nada. Outra dica que eu dou para vocês é em relação também ao material. Esse material aí, ele é de acrílico, certo? Então não é recomendado. O material, ele precisa ser de ou
polipropileno, ou HDPE, ou plástico de alta densidade, né? Polietileno de alta densidade. Ele precisa ter isso, certo? Ele precisa ser ou de um plástico de alta densidade, HDPE, ou de um polietileno. Se não for desse jeito, não tem como ser. Por quê? Porque os óleos essenciais, por exemplo, laranja, limão, bergamota, olíbano, eles são ricos em alcenos, certo? Os alcenos são naturalmente solventes de plástico. Então, eles não podem interagir com plásticos. Quem já viu, quem já colocou uma gota de óleo essencial de laranja ou de limão num prato, ou num copo, ou num material de isopor, ele dissolve, tá certo? Os alcenos, eles têm essa capacidade de dissolver algumas substâncias, inclusive plásticos. E não só, tá certo? As cetonas também, elas podem dissolver, os álcools também são tipos de solvente, os óxidos também são tipos de solventes, os aldeídos também, ou seja, substâncias comuns dentro dos óleos essenciais podem dissolver vários tipos de materiais sintéticos que a gente tem, ou orgânicos, como é o caso dos plásticos, tá? Então, por isso, não devem ser utilizados, devem ser evitados esse tipo de material aqui. Tem outro também aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui é muito comum também, ó, certo? É um umedecedor de ambientes e tem gente que às vezes coloca óleo essencial aí. O que acontece quando você coloca óleo essencial aí? Por causa dessas reações químicas, acontecem alguns problemas, tá? Primeiro problema que acontece, esse plástico ele vai ficar fosco, porque ele vai começar a ser dissolvido pelo óleo essencial. Qualquer plástico que ficar próximo desse difusor também vai começar a se degradar se tiver óleos solventes, tá? Também. Então, por exemplo, controles remotos, pode deixar lupa. Já vi gente perder lupa por causa disso. Já vi gente perder e danificar alguns materiais de lentes em geral. Ó. A moça falou aqui, ó, estraguei a lente do óculos. Exatamente. As lentes em geral, óculos escuro, óculos de leitura, né? Qualquer tipo de óculos pode, né? Óculos de piscina, né? Que são acrílicos, tá? Então eles podem gerar esse tipo de fosco. Fica fosco porque ele dissolveu de fato, tá? Ele derrete, uma dissolução, ele vai dissolver mesmo, ele dissolve mesmo, naturalmente fica aquela coisa fosca, estraga o problema. E ainda assim, ainda vamos inalar esses compostos, porque vai tudo pro ar, tá? Vai tudo pro ar. Então você vai estar inalando um composto altamente inflamatório e carcinogênico. Além disso, esses plásticos que não são nem PP, nem PH, nem HDPE, né? Que toda vez se fala PHDE, que é a sigla em inglês, esses daí, eles ainda têm uma outra questão, que você vai diminuir o tempo de vida útil desses aparelhos, certo? Você vai diminuir o tempo de vida útil desses aparelhos, você vai começar a destruir eles por dentro. Então, não se deve utilizar nenhum tipo de umidificador, certo? Umidificador não é para, vamos dizer, óleos essenciais. Não se usa, tá certo? Não se usa, tá? Primeira coisa é essa. E agora, deixa eu pensar aqui, a redução da vida útil, liberação de materiais tóxicos, a resistência aos químicos, o bisfenol. Além disso, quando você usa óleos essenciais solventes dentro de umidificadores, acontece que você vai estar dissolvendo essas substâncias tóxicas, são inflamatórias, carcinogênicas e disruptores endócrinos. Aí sim o problema começa a pegar. Também pode irritar a mucosa respiratória, e aí sim a gente começa a estar, vamos dizer assim, ao invés de purificar o ambiente, ao invés de limpar o ambiente, estamos intoxicando o ambiente e intoxicando quem está recebendo aquilo, tá certo? Então isso é tudo muito, muito importante. E aí tem aquelas dúvidas, né, Vitor? Como é que eu faço para escolher um difusor? Quem tem dúvidas sobre escolha de difusores? Alguém tem dúvidas aí? Vocês conhecem pessoas que têm dúvidas sobre escolha de difusores? Se tiver, já manda para essas pessoas, porque agora a gente vai tentar entrar num pouco da parte prática. Eu acho que eu posso entrar nas diferenças que existem, principalmente em relação aos que mais são vendidos no mercado e os que as pessoas mais têm dúvidas. Depois que eu tirei dúvidas sobre os umidificadores e os difusores, a gente precisa falar dos tipos de difusores que existem. Eu até nem trouxe meu colarzinho aqui, ó. Podia ter trazido. Vamos pensar. Quem tem dúvida? Dúvidas para escolher. Façam pergunta aqui na caixinha de perguntas, gente. Se vocês quiserem que eu fale, por exemplo, da diferença entre um difusor desse e um difusor desse, por exemplo, manda esse vídeo para mais pessoas, que se tiver aumentando o número de pessoas na live, eu vou entender que vocês estão querendo que eu fale sobre isso.
certo? Senão a gente já passa para outros temas que eu acho que vocês já podem até entender sobre esses daí, né? Acho que vocês já podem entender. Então, se começar a diminuir gente da live, eu vou entender que vocês já sabem desse assunto e a gente não precisa falar. Se começar a aumentar, eu vou entender que vocês ainda não entendem desse assunto e aí eu quero que a gente exemplifique melhor, né? Porque, por exemplo, por que esse aqui não pode? O que acontece quando a gente usa esse, etc. Tá? Enquanto isso, vamos ver aqui o que mais a gente pode falar sobre isso. Outra coisa importante quando a gente for escolher o difusor ultrassônico é se ele aquece, tá, gente? E aí já vou falar um ponto importante aqui para vocês. Existem 3 fatores que degradam qualquer óleo essencial. Qualquer óleo essencial. É temperatura. Quanto maior a temperatura, mais ele se degrada. Quanto menor, menos ele se degrada, certo? Então ele se degrada em qualquer temperatura. Quanto maior, mais se degrada, tá? Primeiro, temperatura. Segundo, oxigênio. Quando ele entra em contato com o oxigênio proporciona uma reação chamada de oxidação. Ou seja, ele muda a conformação química original do óleo essencial, ele oxida aquele óleo essencial. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que também degrada o óleo essencial, são os raios ultravioletas. Os raios solares degradam os óleos essenciais também, certo? E aí a combinação dos 3 degrada mais ainda. Os raios ultravioletas aumentam a excitação molecular e a temperatura. O oxigênio tem uma ação ainda mais oxidante quanto maior a temperatura, e a temperatura acaba sendo um catalisador. Então, veja bem, a gente mora num planeta que fica dando volta todo dia ao redor de um sol dentro de uma atmosfera cheia de oxigênio. Ou seja, a existência dos óleos essenciais faz com que eles se oxidem na nossa atmosfera. Só em pingar o óleo essencial aqui, naturalmente ele vai estar em contato com o oxigênio, em contato com o calor, e vai estar em processo de oxidação. Quanto mais tempo dentro dessa exposição, mais ele está oxidando, certo? Então, o que a gente é importante? Quando a gente for testar um difusor ultrassônico mesmo, que é o mais recomendado, presta atenção se ele aquece. Deixa ele ligado aí meia hora. Bota o dedinho ali na água. A água ficou quente? Não é para ficar. Ela não deve ficar aquecida. No máximo, levemente amornada. Não deve ficar aquecida. Já vi alguns difusores desses que são vendidos assim mais baratos, Xing Ling da vida. Aquece mesmo a água ali, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado com isso. Uma coisa que não se deve usar é um difusor que aquece, tá? Então ele tem que ter um sistema de ventoinha para resfriar aquilo, certo? Um bom ventiladorzinho para resfriar, para não aquecer. Esse é o primeiro ponto. E uma outra dica que eu dou para vocês aumentarem a vida útil do difusor ultrassônico de vocês, é nunca usem óleo vegetal dentro. Nenhum mix que é touch, nem balance, nem nada que tenha óleo de coco dentro dos ingredientes, você não pode usar, tá? Então qualquer mix que tenha óleo de coco ou óleo de coco fracionado, ou seja, uma diluição, não pode usar dentro de um difusor ultrassônico, porque senão você vai diminuir a vida útil dele, pode estragar o aparelho muito mais rápido, certo? Muito mais rápido, certo, gente? Entenderam aí? Vocês querem que eu entre na diferença entre esse daqui de porcelana, de velhinha, e esses de difusor ultrassônico? Quer que eu entre no porquê que não é adequado? Vocês já estão sabendo disso. Se disser, pelo menos escreva aí para mim. A gente quer saber, querendo saber, eu envio para outras pessoas, para eu ver aumentando o número, né, e poder entender se realmente vocês estão querendo saber, tá? Tem alguém que falou assim: Vitor, você sabe mais explicar dos produtos da Doterra do que as consultoras. Gente, eu sei falar de qualquer marca, não é de produto da Doterra não, eu falo de qualquer marca, desde que sejam de óleos essenciais eu consigo falar. Agora, realmente, a pessoa se disponibilizar a vender e não saber falar é difícil, né? Até dificultando a venda, vocês concordam? A verdade vende, e vende muito. Ó, quer saber a diferença? Qualquer óleo que tem, qualquer de sinergia ou óleo que tenha óleo vegetal dentro, não pode, tá? Então você abre o rótulo ali e vê, se tem óleo de coco, não pode botar no difusor, certo? Vamos lá, perguntas, vamos ver se está surgindo pergunta aqui. Boa. Então tá, muita gente acha que difusor é tudo igual. Vocês acham, gente, que difusor é tudo igual? Como reconhecer na loja? Esquentou, acabou, aqueceu, perdeu. Balance não pode no difusor de jeito nenhum, tem óleo vegetal dentro. Inclusive está causando, o balance é um dos óleos essenciais que foi ontem relatado que causou convulsão na criança. Segundo caso do balance, tá? Causando convulsão em criança, que chega para mim. Então vamos lá. Por que não pode óleo vegetal? Bom, eu vou responder essa e aí, depois de responder essa, a gente vê se entra nas diferenças do difusor, já passo para outro logo, já passo para o público infantil para a gente entrar logo, certo?
nessa onda. Vamos lá. Por que eu não pode usar óleo vegetal então, Vitor? Parece que eu tô cagando regra, né? Mas eu tenho explicação. É porque, simplesmente, o óleo vegetal, ele não... Presta atenção. Ele é uma molécula grande, tá? Ele é uma molécula muito grande. A molécula da água tem 3 átomos. H2, 2 átomos de hidrogênio, O, certo? Já os terpenos, eles têm 10 átomos de carbono. 10 átomos de carbono, certo? 10 átomos de carbono, eles são maiores. Porém, eles ainda são voláteis. Os sesquiterpenos têm 15 átomos de carbono, são maiores ainda, bem pesados. Porém, no ar, eles ainda são voláteis, eles se dispersam no ar. Por isso que com a agitação básica de uma partícula piezoelétrica vai conseguir despender a água e ao mesmo tempo que essa água, essa microgotícula de água vai ficar rodeada de moléculas de óleo essencial que no ar elas vão se evaporar, né? A gotícula de água evapora, o óleo essencial também evapora e se difunde intacto, sem degradação, sem aquecimento, intacto no ambiente. Quando você coloca óleo vegetal, o que vai acontecer? O óleo vegetal, ele tem moléculas enormes de carbono, certo? Primeira coisa. E ele não consegue ser volátil, ele não se volatiliza. Pela natureza longa dele, não aromática, ele não se volatiliza, ele vai ficar na água, A água vai continuar se soltando, mas ele não vai. As gotículas ficam pesadas, não caem. Vai engordurar todo o seu material. E quando chegar na partícula piezoelétrica, que era só para ter contato com água ou moléculas leves, vai começar a pegar uma molécula pegajosa, pesada, mais viscosa, por mais que seja menos densa, ela boia, mas mais viscosa, e isso faz forçar a partícula até que o tempo de vida útil dela vai ser drasticamente diminuído. Eu tenho um difusor aqui, esse difusor que eu tenho aqui tem 4 anos. 5 anos. Nunca deu nenhum problema. Entendeu? Nunca deu nenhum problema. Já tem gente que estava usando sem saber vários tipos de óleos vegetais dentro, não passou 6 meses. Quantas pessoas compraram dentro da Doterra? Não passou 6 meses, né? Porque quebrou, porque usou errado, tá? Tem que ter muito cuidado com isso, certo? Muito cuidado com isso. Vamos lá. Quem te souber, tá, gente, de algum tipo de BO, de crianças que tiveram problemas por indicação errada, entre em contato comigo depois no DM, que eu vou querer saber mais detalhes sobre isso. Estou relatando vários casos diferentes, tá? Breach, Balance, Songard, qualquer um que seja. Adapt, alguém falou que teve o Babat. Vida Leve perguntou, Vitor, só o Balance da Doterra é proibido em difusor? Todos que tiverem óleo vegetal. Não vou ficar falando todos os nomes da marca aí não, que tá com a peste. Vou ficar fazendo propaganda só desse não, tá? Todos que têm óleo vegetal. Abre o rótulo e leia. É muito importante vocês fazerem a parte de vocês. Abre o rótulo e leia. Vamos lá. Então vamos lá. Aumentou aí o número de pessoas, eu acho que vocês querem saber mesmo. Por que é que não se deve utilizar esse tipo de difusor? Isso aqui, gente, esse difusor, ele foi feito para essências sintéticas. Vocês sabiam disso? Originalmente, ele foi feito para essências sintéticas. Vocês sabiam disso? Não, né? Não sabiam disso não, né? Pois é. Primeiro ponto é isso. Isso aqui, se é feito para essência sintética, isso não serve para óleo essencial. Segundo, como é o funcionamento disso? Vamos entender o funcionamento dele, que aí entendendo o funcionamento dele, a gente vai saber para que serve ele, tá? Vamos lá. O funcionamento dele usa na tomada, né? Usa na tomada, e aqui dentro ele tem uma resistência elétrica, igual ao de chuveiro, que faz aquecer esse aqui. Essa porcelana vai começar a ser aquecida por convecção, ou seja, o calor da resistência vai passar para a porcelana, certo? Que ela tem um bom índice de condutividade térmica e de manutenção térmica. Então tá ótimo aqui. Não aquece muito, dá para tocar depois, etc. Chega uns 40, 50 graus, tá? Isso aqui. E aí, olha o que acontece. Primeiro, gente, qual é a primeira regra que a gente aprendeu sobre óleos essenciais de degradação? Aqueceu, perdeu. Então, se ele aquece a 40, 50 graus, ele já não é indicado. Se é uma essência sintética, não tem problema. A essência sintética não vai ter problema de degradação em relação a isso. Não vai. Óleo essencial vai, tá? Óleo essencial vai. Então, se ele aumenta a temperatura, vai aumentar a reatividade do oxigênio, você vai estar degradando o óleo essencial daqui. Vitor, mas espera aí, Vitor. Essa história eu não consigo engolir. Tem gente que me falou assim já. Como é que você me diz que não pode aquecer a 40, 50 graus,
Mas no processo de destilação dos óleos essenciais, a água é aquecida a 100 graus, o vapor passa a 100 graus pelas plantas e são colhidos ali. E eles não se degradaram? Quem aí tem essa pergunta? Quem aí já ouviu isso? É claro que as pessoas não vão entender. Veja, isso daqui aquece e estraga o óleo essencial porque aqueceu, perdeu. Mas e por que no processo de destilação o óleo essencial não se perde? Por que no processo de destilação o óleo essencial não oxida? Por que é que tem sentido eu dizer que não pode colocar óleo essencial aqui, mas pode aquecer no processo de destilação? Quer saber por quê? Quem quer saber por quê? Ou vocês já sabiam? Já sabiam? Vou explicar para vocês o que acontece. Vou até pegar um papel e uma caneta para desenhar o processo para vocês. Eu vou colocar, como é que eu vou desenhar isso? Eu vou desenhar assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês. Eu vou desenhar aqui. Aqui a gente tem a primeira panela na destilação, no processo de destilação. Eita, tá do lado errado. Vou botar a panela do outro lado agora, peraí. Agora. Pronto, assim, né? Aqui. Aqui tem a primeira panela, destilação. Embaixo dessa panela aqui vai ter o quê? Fogo. Vixe Maria, será que eu consigo? Aqui. Fogo. Vixe, tá ruim. Eu vou escrever mais não, porque tá ruim. Certo? Mas tem fogo aqui. Aqui é cheio de água, tá? É a primeira panela, panela número 1. Ela é vedada aqui, tá, gente? Ela é bem vedadinha, como se fosse uma panela de pressão. E ela faz isso. E ela vai para a segunda panela. Deixa eu desenhar a segunda panela aqui, senão eu vou ficar doido. Então ela faz isso aqui. E ela tem uma segunda panela, que é assim, ó. A água aquece, o vapor vem para cá. Tá vendo que aqui é vedado, é fechado, tá? Só sai por aqui. Veja bem. Vai por aqui, passa por baixo. Aí aqui embaixo tem o quê? Fazer assim, já vou fazer logo isso. Pronto, aqui ó. Aqui embaixo vai ter outra panela com furinhos embaixo, como se fosse uma cuscuzeira, um fundo falso, como se fosse aquelas panelas de vapor, onde o vapor passa por aqui, por baixo, e vai interagir com as plantas aqui. Tá vendo? As plantas ficam aqui, ó. O hortelã-pimenta, a gente bota tudo aqui. Enche um monte, pressiona, deixa tudo aqui. O vapor vai passando lentamente e por osmose ele vai chegar até o topo. Também é vedado aqui, tudo vedado. Tanto essa quanto essa são vedadas. Só sai por cima o vapor. Tá acompanhando? Tô acompanhando, né? O que acontece? Quando ele vem para cá, aqui tem uma entrada de água e aqui tem uma saída, ela sai. E o vapor, ele passa por dentro dessa serpentina. Ixi, vale, não consigo fazer aqui. Ele passa por dentro de uma serpentina, o vapor. E por fora da serpentina passa essa água fria. Então o que acontece aqui? Vamos lá. A água aquece, ela evapora. Quero fazer uma observação muito importante aqui, tá? Muito importante. Quando a água aquece aqui, quando ela começa a aquecer, o gás começa a se expandir aqui. Começa a se expandir. Esse gás, como não tem pra onde correr, ele começa a empurrar gases para cá, que empurra gases para cá, que empurra gases para cá, que empurra até aqui, que já se você botar o ouvido no final do destilador, você até ouve fazendo ó, igual o barulhozinho da panela de pressão, empurrando. Você ouve também saindo ar aqui, daqui. Não entra ar, sai ar daqui. Por quê? Porque está tendo aquecimento, gera vapor, esse vapor gera pressão e vai empurrando todo o ar que tem aqui nas panelas para fora. Ou seja, no processo de destilação, por causa do aquecimento e por causa da vedação das panelas, o oxigênio sai todo do processo. E se não tem oxigênio no processo, a oxidação não acontece. É por isso que o óleo essencial na destilação não oxida. Ele só oxida se houvesse oxigênio dentro do processo. Mas não tem oxigênio dentro do processo. Ele é resfriado lá mesmo na serpentina, né? Ali naquela serpentina ele é resfriado, certo? Ali é um condensador, ele condensa e aí ele fica pingando hidrolato e óleo essencial frescos, geladinho e integral como estava na planta. Entendeu agora? Então por isso que esse daqui não é recomendado, muito embora a destilação aconteça a vapor. Vitor, então o que acontece quando a gente usa isso daqui? Vamos lá, vamos perguntar isso. Esse aqui é bom. A Lari perguntou, mas o calor em si não oxida? Quem oxida é o calor no oxigênio, ou o nome oxidação. Sem oxigênio não oxida. Sem oxigênio não tem oxidação. A matéria-prima para o processo de oxidação acontecer é o oxigênio, entendeu? Quem oxida é o oxigênio. Quem acelera é o calor, é a temperatura. Virou a chave aí, gente? Quem virou a chave, manda, por favor, uma chavezinha aí nos comentários, ou diz aí, virei a chave, tá?
Agora vamos falar do que é isso aqui. O que é essa borra aqui que apareceu quando foi colocado no difusor? O que é isso, Vitor? O que é isso? Olha só o que é isso. Para onde vai o oxigênio? Vai para fora, gente. O oxigênio vai tudo para fora. Vai todo para fora. Certo? Então, o que é isso aqui? Vamos lá. Aqui você vai perceber que, ó, se eu tirar, vai ter umas coisas encraqueladas aqui, ó, grudado, como se fosse uma crosta aromática. Uma crosta aromática. Certo? Olha só isso. Isso daqui não é queimadura. Isso daqui é um processo chamado resinificação. Quando há a oxidação, existem vários tipos de degradações possíveis. Um dos tipos de oxidação é a resinificação. Como é que depende? Depende da substância que está sendo oxidada. A resinificação acontece para moléculas terpênicas e sesquiterpênicas. Então, toda vez que a gente usa um óleo essencial aqui, com ou sem água, isso daqui vai gerar essa borra. E essa borra nada mais é do que óleo essencial transformado numa matéria pegajosa, não volátil, não terapêutica. Eu vou ser muito sincero, eu não quero nenhuma porcentagem mínima do meu óleo essencial se transformando nesse cocô. Eu particularmente não quero. Se você quer, se as pessoas querem, fica à vontade, gente. Fica super à vontade. Ah, mas eu gosto mais do cheiro quando tá nesse difusor. Fica à vontade, você pode usar do jeito que você quiser. Mas, lembra, isso aqui, esse cocôzinho aqui, lembra? Esse resquício aqui no fundo é lembrando que você está jogando dinheiro fora. É aquela parte do óleo essencial que não vai para o seu corpo, que não vai para o corpo do seu filho, que não vai para o ambiente, que não vai matar vírus, que não vai matar bactérias, que vai deixar somente esse fundo sujo. E que eu saiba, fundo sujo não é uma coisa boa. Nem ingente, nem difusor, tá? Não é bom. Pense, se eu quero usar um óleo essencial para ir para o ambiente, eu quero que ele esteja intacto no ambiente, para que aquelas partículas e aqueles óleos e aquelas substâncias terapêuticas tenham nosso efeito aqui. Se ele vai ser oxidado, ele vai mudar. Por exemplo, lavanda oxidada, ela causa irritação na pele. Enquanto que lavanda não oxidada, até pura, ela pode ser utilizada sem lesões. Por exemplo, em caso de queimaduras, em caso de feridas. Pode ser usada pura. Sem lesão vai ter um efeito analgésico imediato, certo? Porém, ela oxidada, ela causa irritação. O linalol oxidado causa irritação. Entendeu? É sobre isso que eu estou falando. Então, eu não quero nada oxidado. Vitor, por que aqui vendem, então, dizendo que é óleo essencial? Ele vai deixar de vender negócio desse, que é o difusor mais barato que tem no mercado. R$30 você compra um negócio desse? Não vai. Até porque as marcas que vendem esse tipo de difusor, lembrem-se, esse difusor foi feito para essência sintética. Essas marcas estão aproveitando o bonde de uma venda de óleos essenciais exacerbada no país e estão dizendo que é óleo essencial, mas é tudo adulterado, a maioria é adulteração. A maioria, as marcas que vendem assim desse tipo de óleo, desse tipo de difusor, os seus próprios óleos geralmente têm adulteração. Eu mesmo não gosto, né? Do aroma, do cheiro. Você sente um negócio ali sintético, você sente uma coisa vinagrada, você sente uma coisa muito estranha, puxando por um alcoólico, puxando por um vinagre. Você sente. Já peguei um óleo de alecrim. O óleo de alecrim é bem volátil. Era resinoso, adulterado, tudo adulterado. Então, assim, cuidado com isso, tá? Cuidado, né? Esse tipo de difusor é o pior. Ah, então o mais barato. É, o barato que sai caro, né? Aquele barato que você vai jogando seu óleo essencial fora. Aí você economiza no difusor e paga R$200 no óleo essencial. Não entendo como é que isso pode ser uma vantagem, tá? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. E aí, como é que se tira essa borra daqui? Só com álcool. Mostrando que precisa de um solvente. Ou álcool ou acetona. Mostrando que você precisa de um solvente para tirar esse negócio aqui. Mostrando que ele resinificou, que ele se degradou, que está aqui colada, essa borra colada, estragando, lembrando sempre que você estragou o seu dinheiro, tá? Então, presta atenção nisso, gente. Presta muita atenção. Faz uma live para saber quando os óleos estão adulterados. Já tem, viu? É no Gota Day Polêmicas, tá lá. Ensino tudo sobre isso. O link está na bio. E falando de Gota Day, já vou aproveitar e falar, gente, que é Atobai. Tem algum Atobai aí? As Atobai, gente, vou lembrar do processo para vocês uma coisa muito importante. Está rolando, e eu mandei somente para as Atobais, tá certo? As inscrições do Gota Day Kids, do Gota Day Crianças, que é um Gota Day voltado exclusivamente a quem quer atender, ou quem quer aprender a atender, ou quem quer aprender a cuidar de um público infantil, certo? Então, vejam o e-mail de vocês, entre no canal da Nutror de vocês, porque eu estou abrindo inscrições apenas para as Atobais,
apenas para as Jatobás e outras pessoas que são alunas. Quem é aluna do clube, quem é aluna de outros Gota Days, quem é aluna do Gota Cosmética, certo? E quem é aluna do MGC tem acesso. Você precisa ver o seu e-mail, tá? Só lembrando, quem não puder ver ao vivo, vai ficar gravado por tempo indeterminado para você poder ver e rever quantas vezes você quiser, certo? E tem vários bônus exclusivos, vai ter salas secretas também dessa vez, vai ter Close Friends nos stories especial e também vai ter Close Friends no feed, vai ter posts só para quem estiver participando do Gota Day, vai ter stories só para quem estiver participando do Gota Day e vai ter lives e salas secretas só para quem estiver participando do Gota Day também, tá? Então vai ser muito legal esse evento. O Gota Day está com as inscrições abertas só para alunas. E eu vou dizer para vocês, eu abri só para alunas porque eu sei que vocês já têm um comprometimento em relação a elevar os níveis da aromaterapia, vocês já entenderam minha mensagem. Da outra vez, muita gente ficou de fora no Gota Day, inclusive alunas minhas. E por isso, eu decidi primeiro abrir só para as alunas. As interessadas entram, se inscrevem logo, né? Muitos já estão se inscrevendo. E depois, com as vagas que restarem, aí eu vou abrir para geral, tá certo? Então, prioridade são as alunas. Semana que vem eu vou abrir para geral. Se a aluna só conseguir comprar semana que vem, tudo bem. Mas para as alunas, tem desconto especial. Então, tá no e-mail de vocês, tá na Nutur, nas plataformas do curso, as ofertas estão lá. É só vocês irem lá garantir a vaga de vocês, tá? Para vocês não perderem a oportunidade de participar, porque tem um número limitado de pessoas dentro das salas do Zoom. E aí, baseado nisso, estou realmente escolhendo quem realmente quer virar as chaves e quer aplicar isso na prática, tá? Então vai ser voltado para isso, tá certo, gente? Só para lembrar que é sobre isso. Faz um bogo novamente, nunca te pedi nada. Se a Doterra fizer o bogo que você pedir para eles novamente, eu faço também. Se eles não fizeram, eu não faço não. Bora? Quero ver se vai ter. Quanto tá saindo o Gota Day? R$100, gente. É super tranquilo, acessível. Fiz um preço baixo mesmo para que todo mundo possa participar, tá certo? As Jatobás também tem uma oferta especial para vocês lá. Então vamos lá. Vamos continuar. Agora vamos entrar para o público infantil. Temos mais ou menos 20 minutos aqui, então a gente consegue fazer, tá? Gota Day Kids é por tempo indeterminado, vai acontecer no dia 7 de outubro, daqui a um mês, certo? Exatamente daqui a um mês. E é num sábado. Quem não puder participar ao vivo vai ver gravado, tá certo? E também tem todos os bônus antes, tá? As lives, as salas secretas vão ser ao vivo no Zoom, né? Vai ter várias coisas diferentes, tá? Para se inscrever, só alunas podem se inscrever hoje e essa semana. Só alunas. Não adianta outra pessoa querer se inscrever. Primeiro, tô dando prioridade para as alunas. E só as alunas receberam um e-mail com essa oferta. Tanto nas alunas receberam e-mail, quanto nas plataformas dos cursos onde você já tem e-mail, também tá lá, tá certo? Só lá. Por enquanto, só lá. Depois a gente vai abrindo mais, tá certo? Então vamos lá. Agora vamos ao público infantil. Difusores e público infantil. Vamos ver o que eu anotei aqui. Tem várias coisas anotadas. Tem algumas coisas que são legais sobre o uso de difusor infantil, o uso do público infantil. Primeiro, sempre utilizar, gente, óleos adequados ao público infantil. Qualquer um proibido não é seguro. Qualquer um contraindicado não é seguro, tá certo? Inclusive, eu vou fazer, dentro das salas secretas do Gota Day, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer uma análise das sinergias, tanto kids quanto das não são kids da Doterra. Uma por uma, para a gente entender se elas são adequadas ou não, e quais são adequadas, quais são inadequadas, tá certo? A gente vai fazer uma reflexão conjunta ali. Não é um ataque, não, a marca não, é só pra gente refletir mesmo. Como se faz uma sinergia dessa, como é que se pensa numa sinergia dessa, e quais são as contraindicações que a gente encontra em cada uma pela formulação. Eu vou explicar isso pra vocês bem na sala secreta lá do Gota Day, tá? Vai ser por volta dessas semanas aqui. As salas secretas é uma aula ao vivo comigo, no especial no Zoom, como aqui, só que no Zoom, né, pra gente poder se ver, se interagir, com um tema importante e pertinente para o Gota Day. Porque eu quero que no Gota Day vocês estejam já bem aquecidas, sabe, bem preparadas, porque vai vir muito conteúdo bom, assim, robusto, e as salas secretas vão preparar você para que você consiga aproveitar ao máximo o que vem no Gota Day, tá? Então vamos lá. Então vai ter uma sala secreta só sobre análise de sinergia. Aí, sinergia kids, eu acho que é mais importante, gera muita dúvidas isso, tem alguns óleos proibidos, etc. A gente vai entrar nesse daí, tá? Mas uma coisa que é muito importante de a gente pensar dentro disso é sempre quais são os óleos que são indicados e quais são os contraindicados. Inclusive, eu vou ensinar para vocês na sala secreta também um método, que é um método que eu aplico, tá?
que eu aplico nos meus pacientes. Tenho mais de 1.000 pacientes em crianças, né? Mais de 1.000 pacientes infantis. De fato, já atendi mais de 1.000 consultas no público infantil. E tem algumas estratégias e tem um método em especial que é bem simples, direto e objetivo. Eu vou ensinar também para vocês lá no GotaD, que eu acho que vai ser mais prático, mais, vamos dizer assim, vai ser mais na massa mesmo. Acho que vocês vão aprender bastante sobre ele. Mas aqui, o que eu posso dizer para vocês? Primeira coisa, o público infantil ele tem um trato respiratório e um trato de sensores neurais mais sensíveis. Quando eu falo de sensores neurais, eu não estou falando só do cérebro não, tá? A gente tem receptores neurais até na ponta do dedo, senão você não sentia a pontinha do seu dedo. Então a gente tem receptores neurais em todo o corpo, inclusive no pulmão. Então isso quer dizer que as crianças, por terem sensores neurais e respiratórios sensíveis, alguns óleos essenciais podem desencadear problemas. Esforço respiratório, asmas, bronquites, bronquiolites, acúmulo de líquido e também neurológicos, como convulsões, epilepsias, etc. Tá? Ou microconvulsões. Então, o que a gente faz para evitar? Primeiro, óleos proibidos, cai fora. Né? Nem vou falar que óleo proibido é proibido e não se usa. Mas, dentre os permitidos, ainda tem que ser levado em consideração um outro ponto. Dentre os permitidos, tá? Dentre os permitidos. É a sensibilidade da criança. Tem 3 fatores fundamentais onde a aromaterapia acontece, certo? E um desses fatores é aquela pessoa mesmo. A pessoa que vai interagir com o óleo essencial. Pelo menos isso é a base do meu método. E a pessoa que vai interagir com o óleo essencial, ela pode ter predisposições e sensibilidades particulares da existência dela. Não é porque Vitor usou lavanda e se deu bem com lavanda que qualquer brasileiro, homem da faixa etária de Vitor vai ter o mesmo resultado com lavanda, né? Não é porque fulana usou lavanda que todas as mulheres do Brasil que também têm a idade de fulana vão usar lavanda e vão ter o mesmo resultado com lavanda. É muito comum, inclusive. Várias pessoas usam lavanda e é altamente sedativo. Para mim é altamente sedativo. Para outras pessoas é altamente estimulante e não consegue dormir. Então não é possível dizer que lavanda vai ser sedativo para todo mundo. É preciso levar em consideração isso, certo? Para as crianças é a mesma coisa. Quem aqui se sente agitada com lavanda? Bota assim. Quem se sente agitada diz, lavanda me agita. E quem se sente tranquila, bota lavanda me tranquiliza. E vamos ver o que acontece? Vocês vão ver aqui nos comentários. Um monte de gente vai dizer que lavanda agita. Que lavanda agita a criança, lavanda agita o adulto, tá? Então por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa levar em consideração a quem queremos ajudar. E para a gente fazer isso, quando o público é pequeno, infantil, de colo ainda, a gente precisa respeitar essa individualidade. A gente não tem como perguntar para um bebê, ei, te agitou ou te acalmou? Tu gostou ou não gostou? Tá se sentindo bem ou não? Qual o sentimento que ele lhe traz, esse cheiro, filhinho? Não dá, percebe? Percebe que não dá? Então o que acontece? A criança ela não consegue relatar nem o que ela gosta, o que ela não gosta, mas ela também não consegue relatar até o que está causando problema nela. Se está irritando, se está ardendo, se está doendo, se ela teve um problema mais sério, se ficou estranha a realidade, não dá como ela falar, ela não sabe se comunicar, não sabe se expressar. Então o que a gente faz? Tá? Olha o pessoal dizendo, vamos lá. Antes de dizer o que a gente faz para garantir essa segurança, muita gente está dizendo, agita meu filho, não relaxa com lavanda. Lavanda me tranquiliza, lavanda me agita. Tá vendo, gente? Tá vendo? Tá vendo que não é Vitor que está dizendo? Isso é comum, tá? Cada pessoa vai ter suas próprias particularidades, a criança também. Então o que a gente faz? A gente faz o seguinte, usa o difusor, a gente pega o difusor, usa uma gota de óleo essencial no quarto da criança. Uma gota. Um pouquinho de água. Olha só. A gente vai utilizar aqui, dessa estratégia, é a estratégia de iniciar com um ambiente preparado. Qual é o erro? Por que essa estratégia é boa e qual é o erro que as pessoas cometem, né? E essa estratégia corrige. O erro é o seguinte, é você deixar muitas gotas de muitos óleos por muito tempo. Esse é o erro. Muitas gotas, muitos óleos por muito tempo. Esse é o erro. Muitas gotas, você não consegue testar dose. Muitos óleos, você não consegue testar reações. Por muito tempo, você não consegue testar efetividade. Agora vamos lá, por exemplo, de um por um. Muitas gotas. O que acontece é que você pode estar usando mais do que o necessário e você acaba viciando a sua resposta. Na verdade, viciando a leitura da resposta da criança. Quando você usa muitas gotas, o ambiente fica muito saturado.
Para a criança isso pode ser demais, você pode sobrecarregar a criança ou pode ultrapassar uma dose necessária. Então sempre utiliza-se da menor quantidade até a maior quantidade, vai aumentando gradualmente, tá? Para proteger. Assim você protege de toxicidade, você protege de desperdício de dinheiro, de desperdício de óleo essencial, né? Protege de toxicidade, protege de desperdício de dinheiro, certo? Primeira coisa é essa. Se você observa a dose de resposta, uma dose é suficiente porque eu vou usar 4. Uma gota é suficiente porque eu vou usar 10. Dose de resposta, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo, não se usa muitos óleos, principalmente para o público infantil, porque cada óleo essencial tem de 50 a 70 até 250 substâncias. E aí, olha isso. Se você usa uma sinergia, que vai ter 5, 7 óleos, pode ter aí 200, 400 a 500 substâncias. Se a criança tem uma reação, qual substância causou essa reação? Se a criança teve uma reação, qual óleo causou essa reação? Você nunca vai saber. Você teria que expor a criança novamente a cada um deles individualmente, até ela ter novamente aquela resposta para você deduzir de qual foi o óleo e aí sim começar a deduzir de qual foi a substância e começar a privar aquela criança de substâncias de outros óleos essenciais para isso não acontecer novamente. Se você utilizar uma sinergia, você fica às cegas se a criança tiver uma reação. Você fica às cegas. Você não vai saber. Você vai ter que tirar toda a sinergia e todos os ingredientes da sinergia. Então você fica nas cegas, sem saber, né? Então você usou quantidade grande, muitos óleos, certo? E por muito tempo. Por muito tempo. Quanto mais tempo de exposição, maior o risco de efeito adverso. Maior o risco de sobrecarga ao sistema respiratório pulmonar ou neurológico. Maiores as chances de dar ruim. Entendeu? São esses 3 fatores. Então, o que a gente faz para proteger disso? Uma gota em pequena quantidade de água. Vitor, onde é que eu posiciono o meu difusor? É em cima? É no meio? É embaixo? Se posiciona no meio do ambiente. No meio do ambiente. Se possível, um pouquinho acima do ambiente de quem está sentado. Então, eu estou sentado aqui, ó. Seria mais ou menos aqui assim. Um pouquinho acima, certo? Muito no chão, vai ficar muito embaixo. Muito em cima, pode ficar muito em cima. No meio, fica mais numa altura respiratória. Outra dica importante. Não se usa o difusor no ambiente onde está... Não, essa parte eu não vou falar agora, porque para a criança pode ser um tiro no pé. Para a criança, vamos lá. Então, primeira coisa, um ambiente preparado. Já deixou o ambiente preparado, tá? Quanto é essa pequena quantidade de água? Uma quantidade... Vamos entrar na quantidade de água quando a gente entrar no tempo. Então, vamos lá. Primeiro, um ambiente preparado. Uma gota em uma pequena quantidade de água. Um óleo essencial só, não sinergia. Um óleo laranja, camomila, bergamota, lavanda. Super seguros. Uma gota, um pouquinho de água. Por quanto tempo? E aí a água vai entrar em xeque. No tempo suficiente para fazer esse ambiente preparado. Então, o que é que consiste um ambiente preparado? Você vai pegar o difusor, vai colocar uma gota com um pouquinho de água e vai deixar num quarto da criança, onde você quer preparar esse ambiente, quer fazer esse teste de observação, e deixar lá 15 minutos ligado. 15 minutos ligado com uma gota, deixa lá, no quarto fechado, sem a criança, sem ninguém lá dentro, certo? Depois dos 15 minutos, tocou o despertador, 15 minutos, beleza? Aí sim você vai levar a criança ao quarto, vai deixar ela entre 5 a 10 minutos ali junto com você e depois vai sair de novo do quarto. E aí é que vai entrar, né? Então, ó, primeiro, um ambiente preparado, né? Primeiro, é uma estratégia de ambiente preparado. Segundo, período curto de difusão. E terceiro, observação ativa. Então, ó, a gente prepara um ambiente, pouco tempo com a criança lá dentro, tira a criança lá dentro e uma observação ativa. Agora a gente vai observar como está a respiração, como está a agitação, se a criança ficou mais tranquila, se ficou mais agitada, se espirrou, se tossiu. O que aconteceu com a criança? Você vai observar isso. Vai observar a criança, tá? E aí você observa, você pode fazer isso para todos os óleos essenciais que você iniciar pela primeira vez. Entrou em contato com aquele óleo essencial com a criança pela primeira vez, você vai fazer exatamente essa estratégia. Uma estratégia de proteção, né? Prepara o ambiente, leva a criança, observação ativa, tá? E anote isso. Se possível, anote
Para você lembrar das reações. Com isso, você protege muito a criança, gente. A quantidade de água é a suficiente para deixar 15 minutos ligado. Pouquinho, tá? Então, com isso, você protege de intoxicação, você protege de alergias, você protege de epilepsia, você protege de bronquite, bronquiolite, você protege de alergia, você protege de um monte de coisa, certo? Virou a chave? Ficou mais claro para entender isso? Ficou mais claro, né? Ficou mais claro, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Ah, muito bom. Deixa eu ver se tem perguntas. Assim, no Gota D, a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais nas salas secretas também. A gente vai entrar em primeiros socorros, o que acontece quando entrar em um acidente, como identificar uma irritação, como identificar quando a criança estiver num problema respiratório. Tá no começo, o que é que a gente faz? Tá no meio, o que é que a gente faz? Tá no fim, o que é que a gente faz? Para quem a gente recorre, o que é que a gente age, né? Como é que a gente usa o óleo essencial num caso de uma irritação na pele, de um caso de... A gente vai aprender nos primeiros socorros, vamos aprender muitas coisas, tá certo? Então, é muito importante a gente virar a chave do conhecimento profundo dos olhos. Eu vou conversar para vocês, eu ia fazer o Gota D voltado a cosméticos, mas, devido aos grandes problemas que estão acontecendo ao público infantil, devido aos vários casos que estão chegando para mim de convulsões, epilepsias e problemas respiratórios, por causa de vídeos que estão sendo propagados com óleos essenciais errôneos, somente com interesses comerciais mesmo, para difundir, várias crianças estão tendo prejuízos, várias mães estão ficando desesperadas, e eu decidi agir. Como eu decidi agir, comecei a falar quem é que estava sendo responsável por quê, e eu não vou me calar. Eu vou continuar falando o que é irresponsabilidade, vou continuar falando o que é certo e o que é errado, e decidi mudar completamente os rumos, que eu ia falar de cosmetologia, vou falar de crianças. É por isso que eu criei o Gota D Kids, tá certo? Então eu vou criar o Gota D Kids para proteger as mães, para proteger as crianças, para proteger a aromaterapia, porque ela está sendo mal falada por causa desse tipo de situação, e principalmente para ajudar qualquer pessoa que queira ajudar crianças e mães e levar o bom nome da aromaterapia num alto nível. O Gota D é para vocês, tá certo? É para vocês. E eu fiz ainda mais. Deixei num valor super acessível, R$100, para qualquer pessoa conseguir se munir dessas informações. Né? Ah, tem que fazer LRP, tem que fazer LRP não. Qualquer pessoa com R$100 vai fazer o Gota D, vai conseguir participar, vai conseguir ver ao vivo ou ver depois por tempo indeterminado. Você vai ter para sempre esse Gota D para poder ver e rever quantas vezes forem necessárias até fixar, cheia de viradas de chave como uma live como essa, tá certo? Então vai ser incrível. Eu estou muito animado, estou preparando, é o produto que eu estou melhor preparando nos últimos tempos, assim, um dos meus melhores produtos que eu estou criando, é o Gota D Kids, e vai ser realmente incrível, trazendo pessoas convidadas, trazendo várias coisas muito legais, para você realmente aprender a utilizar os óleos essenciais com crianças. E eu tenho certeza, sem dúvidas, que óleos essenciais e aromaterapia são a melhor forma de cuidar de uma saúde natural de crianças e bebês. São a melhor forma. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Mas a gente precisa fazer do jeito certo. E é exatamente para isso que eu deixei acessível que o Gota D existe, tá certo? Então, o Gota D Kids está aberto para alunas. Todas as minhas alunas de qualquer curso, de qualquer clube, de qualquer produto, você já pode comprar, está no link da bio, ou o link está no e-mail, tá certo? E também está na Nutro, na plataforma do curso. Se você acessar pelo celular, você vai ter acesso também. Se não chegou o e-mail para você, envie o e-mail no suporte, tá? suporte@gotaconsciência.com.br, porque a gente vai mandar para você sim. Prioridade são as alunas inicialmente. Semana que vem eu vou abrir para geral, e aí sim, as alunas vão poder participar também. Não vai ter mais o desconto só para as alunas, né? Mas a geral também vai poder participar, vai poder se inscrever. Já tem mais de 50 pessoas inscritas, vai ser um sucesso, certo? Vai ser muito legal e bem-vindas. E aí, eu vou deixar aqui espaço. Tem mais 4 minutos para perguntas. Se alguém tiver dúvida sobre o Gota D, se alguém tiver dúvida sobre algum assunto da live de hoje, ou algum comentário sobre essa live, né? Me digam, tá? Me digam que aí a gente pode fechar aqui essa live e seguir para o nosso trabalho, que hoje também é dia de gravação por aqui. É 7 de outubro, né? 7 de outubro, gente. 7 de outubro cai num sábado, tá? Lembrando também que a live sempre fica gravada por pouco tempo e depois ela vai para o clube. Só quem é do clube participa e tem acesso a todas as minhas lives que são aprofundadas como essa, né? Sobre vários assuntos diferentes, tá? Quem não recebeu e-mail, lembre-se, envie o e-mail para suporte@gotaconsciência.com.br. Diga, Vitor, não recebi o link do acesso do Gota D Kids, por favor me envie, minha equipe vai entrar em contato com você e vai fazer
vai mandar o link da sua inscrição, tá? O Gota Day Kids é só um dia ao vivo. Porém, antes do Gota Day Kids vão ter as salas secretas, que são aulas, uma por semana, numa sala no Zoom comigo, onde a gente vai entrar aprofundando alguns assuntos que eu quero que você já saiba no Gota Day. Primeiro ponto. Também vai ter o Close Friends, que aqui vamos começar hoje, inclusive, né? Já vou começar a adicionar as pessoas que já se inscreveram no Gota Day no Close Friends. O Close Friends vai ser um story especial. O story não fica aquela bolinha vermelhinha, vai ficar uma bolinha verdinha para você e só aparece esses stories para quem está no Close Friends, tá certo? Vou fazer até um resumo dessa live lá no Close Friends para vocês. E também vai ter o Close Friends de postagens, ou seja, vai ter postagens que só quem está no Gota Day vai ter acesso, tá certo? Então, também tô deixando isso, tá? E quem quiser, quem não recebeu o e-mail, envia aí suporte@gotaconsciência.com.br, você vai falar com a Tawane, certo? Que é do suporte, e aí você vai poder ter acesso à inscrição com desconto que é só para as alunas, tá certo? Então é isso, gente. Quem não entrou ainda no Close Friends, é só se inscrever no Gota Day. Todos os dias a gente tá atualizando a planilha do Close Friends e tá atualizando a lista do Close Friends também. É isso, deixa eu ver se tem mais alguma. Qual o valor do Gota Day para não alunos? R$100. É bem acessível, gente. Pode ser mãe, indicar para outras mães, agradecer, eu posso precioso servir. Claro, pode indicar sim para várias mães, não é só para consultoras, para mães também. Você tem curso para ser base em aromaterapia? Tem sim, é o Método Gota Consciência, tá certo? O Método Gota Consciência é voltado para atendimento profissional. O que mais? Vamos ver. Acho que é isso. Tem mais outros posts sobre crianças, gente, então eu não vou responder essas perguntas que eu já respondi nos posts. As semanas passadas aí tem vários posts sobre o público infantil. Leiam e compartilhem esse público, tá certo? É isso, contem comigo, a gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.